Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título Crê e Vive. Certa feita, comparou o Senhor a edificação do reino do céu ao serviço sublime da germinação de uma semente minúscula. Abafado na terra que isola e asfixia, o princípio da vida rompe os envoltórios pesados que o circundam e, elevando-se pouco a pouco na direção da luz, cresce e frondeja, floresce e frutifica para o enriquecimento da vida e da paisagem. Se recebeste a semente do Evangelho no solo do coração, não sufoques semelhante bênção entre os pedregulhos da desatenção ou da inutilidade. É imprescindível que a dádiva do Senhor, no vaso de tua existência, se desenvolva no rumo da claridade do amor, alongando-se em dons de alegria e paz, em benefício de todos os que te cercam. Não te condenes à estagnação no túmulo caiado da impiedade, trajada de frases brilhantes. Não sentencie o conhecimento superior à morte na indiferença. Não catalogues a convicção religiosa no museu dos dogmas e das inquirições infindáveis, onde o tempo te imobilizará, pouco a pouco, no sepulcro de frias e antigas desilusões. Descrucifica o Cristo, que ainda jaz crucificado em nossa semi-caridade e obscurecido em nossa semi-confiança. Dá vigor e existência ao Mestre que recebeste no templo da alma. Crê e vive. Crê e aperfeiçoa-te. Crê e eleva-te, elevando os que te rodeiam. Conduze a esperança onde a fé esmoreceu. Faze brilhar a alegria onde a penúria abriu o manto imenso de sofrimento e escuridão. Jesus é vida, amor, atividade redentora, bênção de todos os dias. Descrucifiquemos o divino amigo, que ainda permanece atacado ao madeiro espinhoso de nossas incompreensões e negações, e, tomando a abençoada cruz, que realmente é nossa, no desempenho dos nossos deveres de cada dia, alcançaremos felizes a luz de nossa própria ressurreição. Mensagem de Emmanuel. O tema de hoje nós vamos dar uma reprisada, que nós já falamos dele há mais ou menos uns 2 anos atrás, mas é muito importante a gente estar reprisando temas tão importantes que nós deixamos passar despercebido. Então hoje nós vamos falar sobre o poder das suas palavras, a palavra em si. Nós nos baseamos no livro do autor Celso Batista Inácio. Então a palavra, antes dela ser um mecanismo de comunicação entre as pessoas, ela é um poder. O grande mestre Jesus disse que as palavras estão na origem de todas as coisas e de todas as realidades. No entanto, o conhecimento da sua verdadeira importância ainda é pequeno entre nós. Muitos são os desdobramentos que acontecem a partir do momento em que usamos as nossas palavras. O uso das palavras é a construção da vida, a causa de todo bem, dos bens, do mal e dos males. Quem não conhece verdadeiramente o que elas representam, se sujeitam às piores condições de vida e se predispõem a vivências dramáticas em completa desarmonia. Cada palavra corresponde a uma matriz de energia. E nessa matriz estão todas as características
da realidade que ela identifica. O processo de conversão em realidade física é semelhante a de um plantio para a qual precisa acontecer a semeadura, o cultivo e os cuidados normais de preservação. Você pode se tornar um cultivador de palavras e um colhedor de realidades. Quem cultiva palavras sempre colhe as realidades que a elas correspondem. Lembremos que nós já fazemos isso, apenas talvez não o façamos conscientemente. A partir de uma visão perfeita da verdadeira importância das nossas palavras para a vida, nós poderemos fazer o uso correto e produtivo e, acima de tudo, coerente com os nossos anseios, evitando assim as surpresas e os dissabores tão comum a quase todas as pessoas. A compreensão do valor de cada uma das nossas palavras pode nos proporcionar um encontro e uma maior intimidade com poderes que nós já temos e a garantia que teremos em nossas mãos os recursos indispensáveis para administrar as circunstâncias da nossa vida. Nada pode ter mais valor para uma pessoa do que ter intimidade com as palavras e aprender a usá-las em conformidade com os propósitos que ela tem para criar as suas experiências pessoais. A ciência das palavras é também a ciência da vida. Podemos ser apenas ouvintes da vida, isto é, existir. Podemos ir além do simples existir. Podemos ousar e dar ordens na vida, sabendo que o que dissermos será usado a nosso favor ou contra nós. Mas quando fundamentado em bases firmes e lógicas, constatamos o nosso pouco conhecimento sobre o assunto e reconhecemos a necessidade de aprendermos a utilizar corretamente essa ferramenta. Usamos as palavras sem nos dar conta do poder que elas exercem e perdemos, consequentemente, a oportunidade de colocar essa força em ação para transformar o nosso mundo interior e o que nos rodeia. Manifestação íntima de cada inteligência, a palavra, após articulada, ela retorna ao seu articulador como reflexo, na forma de vibração impregnada da força criadora ou destruidora com que ela foi emitida.
Visto isso, é fácil compreender a importância do uso constante da palavra construtiva, baseada sempre em nobres sentimentos que nos posicionam em harmonia com o universo e com a lei divina de causa e efeito. O Pai Todo-Poderoso, em sua infinita sabedoria, presenteou o homem com o dom da palavra, instrumento de progresso moral e intelectual, veículo de expressão da criação individual e coletiva. Ao comparar a palavra a uma matriz de energia, o que está sobre nossa responsabilidade criar um mundo melhor. Ao cultivar de uma forma consciente palavras que carreguem bons sentimentos e assim decidir com sabedoria o que queremos para a nossa vida, que possamos incorporar às nossas vidas o hábito de envolver em vibrações de amor e fraternidade as palavras que expressamos, fruto do que acontece intimamente em nossos corações. Se ao me manifestar eu tenho uma intenção, então nesse momento a minha palavra assume um papel específico. Ser uma causa, quando ela chega ao seu destino, assume outro papel, exerce a função de agente transformador. E no ambiente onde se fixar e gerar qualquer transformação, ela se faz efeito. Temos a palavra para nos lembrar de que ela é um recurso infalível para identificar o que é ruim e o que é bom. Antes, temos o sentimento que as palavras nos dão. Depois de um sentimento, aprendemos a escolher com que palavra é mais interessante nós nos dirigirmos à vida. Em qualquer relacionamento com outra pessoa, eu exerço sobre ela alguma influência e ela também a exerce sobre mim. Minhas palavras a afetam e as dela afetam a mim também. Em maior ou menor grau, todos nós alteramos uma pessoa e ela nos altera também. Um pensamento intenso naquilo que desejamos nos leva a imaginar o uso do que queremos. A palavra nos oferece, por meio de um sentimento, do que ela representa, porque vibrará em nossa mente como se realidade já fosse. Nenhuma palavra é destituída dessas propriedades, como entre elas, uma em especial é capaz de oferecer o máximo e o melhor de todas as propriedades, em todas as circunstâncias. E essa palavra se chama amor. O seu poder é tão grande
que abre as portas do céu na mente humana. Todas as palavras pensadas têm um destinatário certo e nele produz alterações. Elas criam campos magnéticos, possuem força, vitalidade, energia e poder. São capazes de alterar circunstâncias, situações, eventos e de modificar atitudes de pessoas. O certo é que o verbo e o modo como usarmos serão sentenças para a nossa vida. Toda ação gera outra ação, porém em sentido contrário e com igual intensidade. É a lei da física colaborando com a lei espiritual que diz: com a medida que medirmos, seremos também medidos. E a afirmação do Evangelho: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Ou, quando recomenda que façamos aos outros apenas o que gostaríamos que nos fizessem. Você quer ser alguém de bem com a vida? Fale bem das pessoas. Veja e valorize o que de bom acontece. Fale somente coisas alegres, felizes, boas e construtivas. A palavra é o poder. Você cria, você alimenta, você renova, você destrói. A escolha de qual futuro terá é sua e ninguém pode fazê-la por você. Eu já contei essa historinha, mas vem a calhar também agora com esse assunto de hoje, porque a maledicência é muito triste para a pessoa que usa dela a palavra maledicente. E tinha uma pessoa que usava muito isso. Falava inverdades, falando sempre mal das pessoas. E um dia, ela falou de alguém erradamente, e essa pessoa sofreu muito. Aí ela se arrependeu e não sabia o que fazer, foi buscar orientações com um pároco, com um padre. E o padre escutou tudo o que ela tinha para lhe dizer e disse: faz o seguinte, pegue um saco e encha de pena e vá subir lá em cima da torre da igreja e abre e solte. Ela estranhou, mas fez aquilo e soltou. E o padre diz: depois volta aqui para me contar. Ela fez e voltou lá. Contou: já fiz isso, soltei todas as penas, foi embora tudo. Daí ele disse: agora você volta e vai juntar todas as penas. É impossível, né? Aí ele disse: pois é. Então a palavra é assim. Depois de solta, ela não retorna. Então aprenda a não fazer mais isso. Porque nós vemos como a notícia ruim corre ligeirinho, né? Acontece qualquer coisa em algum lugar, dali meia hora está aumentado. E, infelizmente, o ser humano tem essa mania. As coisas boas, dificilmente ela faz a propaganda. Mas as coisas negativas,
ela tem uma facilidade, nós temos uma facilidade tão grande de jogar para frente, de aumentar um pouquinho, né? Então, a palavra tem um poder muito grande. Nós temos que, em vez de falar, nós temos que seguir o ensinamento de Jesus, que dizia que nós devemos sempre olhar no nosso próximo aquilo que ele tem de bom. Deixa as coisas negativas que ele tem para o reajuste. Ele vai ter que se ajustar perante as leis de Deus. Tem que fazer todas as reparações. Tem aquela outra historinha que todos nós que já contamos aqui também, para um exemplo de Jesus, quando ele estava indo com 2 discípulos caminhando, e de repente encontrou uma alçada de cachorro, e fazia algum tempo que estava aquele cheiro ruim ali, né? E os discípulos desviaram, né? E ele não, ele parou, se abaixou, olhou, e dentro de toda aquela podridão, daquele troço, ele disse que dentição bonita tinha esse cachorro. Quer dizer, ele quis dar um exemplo para os seus discípulos que ele pode achar uma coisa boa ainda num lugar tão terrível como aquele ali, aquele cheiro ruim já de vários dias em estado de putrefação, né, do animalzinho. Então ele sempre, quando ele tinha oportunidade, ele dava um exemplo para servir de ensinamento, né, para os seus apóstolos, seus discípulos, todos aqueles que conviviam com ele. E a palavra tem que ser assim. Eu li uma frase, não sei de quem que é, e eu sei que eu li ela, que diz que as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. E é uma realidade, né? Se nós usarmos a palavra para reanimar alguém que está para baixo, que às vezes não vê saída para os seus problemas, suas dores, enfim, tudo aquilo que está acontecendo de negativo, se nós chegar e lá dizer, não tem jeito mesmo, né? Nós acabamos de matar a pessoa, né? Mas você chegue e dá traz uma palavra de conforto, de amparo, diz, isso aí passa, amanhã é outro dia, tudo melhora, né? Levar aquela palavra de conforto, a gente consegue modificar o ânimo daquela pessoa. Tem tantas palavras bonitas, né? Como eu vejo sempre, o pessoal coloca no Facebook lá, né? Tem uma palavra tão bonita, Deus te abençoe, e realmente, quando você fala, e principalmente quando você fala que sai do fundo do teu coração, ela tem um poder muito grande. Ela vai sim abençoar, aquela pessoa vai ser abençoada. Então, é importante, nós escolhemos esse assunto hoje em consequência da gente ver tanta maldade. Você vê esse ano, um ano político, a gente vê tantas coisas, as pessoas colocando, falando tanta bobagem, quando poderia usar isso aí para as coisas negativas, as coisas positivas da vida, porque essas palavras ficam impregnadas, elas ficam no ar. Imagine, vamos dizer assim, no Brasil, não vamos dizer todo mundo, mas 50% dos seus habitantes pensando negativamente ou jogando no ar as palavras tristes, como a gente vê aí. Isso aí fica impregnado, isso aí traz doença. Então é por isso até que muitas vezes ocorrem as tempestades. Quando nós achamos que a tempestade é um mal, na realidade ela está fazendo um bem para nós, que ela está limpando esses miasmas que se formam. Então, é importante a gente pensar bastante, porque você mentaliza, você fala, você age,
E as palavras têm um poder muito grande, tanto para falar coisas boas, como para ofender, né? Então fica essa mensagem de hoje para nós pensar bastante quando formos falar, né? Ter aquele discernimento, aquela vontade de dizer, não, eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Pensamentos positivos. E você também auxiliar aqueles que ainda precisam de um amparo, de um conforto. É importante a gente pensar com carinho naquilo que a gente vai falar. Se não for para falar coisas boas, fique quieto. Não complique mais aquilo que às vezes já está para baixo, já está numa depressão. Então, se você não quer levar uma palavra de carinho, de conforto, de amparo, de boas energias, então não fale nada, né? Então fica essa mensagem para hoje, para a nossa reflexão, para a nossa meditação, né?